Será que o Santos vai conseguir trazer mais um menino da Vila? Hoje, o Santos busca o empréstimo, tá, de um antigo menino da Vila, né, não tão antigo assim, né, que nós vemos ele em 2023, e ao que tudo indica, o Santos vai tentar ao máximo trazer esse jogador, tá. E tem também novidades sobre os valores, tá, do Tassiano, que é uma coisa que estava, deixando todos os torcedores santistas apreensivos. Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo Santista. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos novos materiais que eu e o Kaká produzimos. Então, gente, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos lá. O jogador menino da Vila é o David Washington, tá? Todos nós nos lembramos, tá? Que jogou muito bem pelo Santos em 2023, porém, por causa do inominável, né? Foi vendido a preço de banana, né? E foi vendido muito precocemente. Nós sabemos que o David Washington tinha muito mais potencial do que o atual atacante na época, né? O Marcos Leonardo, né? Pelo menos a visão assim da maioria dos torcedores santistas era essa, tá? Então, de acordo com o Lucas Mussetti, o Santos busca um empréstimo pelo jogador, tá? Essa notícia foi dada ontem por ele. Então, o Santos busca esse empréstimo. O Santos vê como uma negociação muito difícil, tá certo? Porque o clube londrino ainda parece que quer ainda manter esse jogador ali na equipe B, tá? Então, ou seja, manter ele na equipe B para ele maturar mais e tudo mais, para depois ver se realmente ele vale a pena subir para a equipe profissional, tá certo? Então, o que que acontece, gente? Aqui nesse caso, só lembrando, eu deixei alguns dados para vocês, que o David Washington, pelo Santos, ele atuou 16 partidas profissionais. É muito pouco. E só com essas partidas, nós sabemos que, ainda mais com a pobreza tática da equipe, né, por todos os técnicos que passaram em 2023, ele tinha um certo protagonismo. Quando ele entrava, ele bagunçava a defesa adversária, né? Então era um menino que era bastante objetivo, finalizava bem, né, se posicionava muito bem. Então, o David Washington ele tinha todos os quesitos, né, e era tudo um indicativo que ele teria muito mais protagonismo e muito mais eficiência no ataque santista do que o próprio Marcos Leonardo. Tanto que nós sabemos que quando ele foi vendido, né, gerou toda a confusão com o Marcos Leonardo, e aí começou a ter aquela questão de não querer ir treinar, enfim, tudo aquilo que a gente não gosta de lembrar aí, tá certo? Foi vendido por 15 milhões de euros aí na época, né? Muita gente fala que foi pago em euro, tudo mais, mas com certeza o David Washington tinha muito mais potencial para ficar mais aí 1 ano, né, 2 anos na Vila Belmiro, para depois ser vendido por muito mais. Eu, particularmente, eu penso que ele ajudaria muito mais do que o próprio Marcos Leonardo, tá? Principalmente que eu acredito que ele não faria a mesma coisa que o Marcos Leonardo fez em alguns momentos em 2023, infelizmente, tá? Então, aqui o que o Lucas Mussetti apura é que o Santos quer trazer ele de volta, né, por empréstimo, para dar mais protagonismo para ele. Obviamente, ele vai disputar posições, ele vai disputar com o Tiquinho Soares, ele vai disputar com o Luca, ele vai disputar com o Wendel, mas o que pode ser possível aqui, porque ele também joga de segundo atacante, então pode ser que ele tenha formando uma dupla aí junto com o Tiquinho Soares no ataque, né? É claro que o Santos ainda busca outros jogadores, como o Kaká mostrou, né? O Nicolas Eliasson, que é um baita assistenciador, né? Que nem eu postei também um vídeo sobre o Rollheiser, que é um negócio difícil, mas que pode acabar acontecendo, o empréstimo desse jogador, enfim. Mas o David Washington seria muito bem-vindo, nós sabemos disso, que ele seria muito bem-vindo aqui na Vila Belmiro, tá? O outro assunto que eu quero trabalhar aqui é sobre o Tassiano, né? O Marcelo Queiroz, né, um jornalista que cobre o Bahia, divulgou alguns valores, né, que o Santos e o Bahia é, acordaram aí, né? Vale lembrar que ainda não foi confirmado, mas muito possivelmente são esses os valores mesmo. Então seriam mais ou menos 17 milhões de reais aí convertidos, tá? Vale lembrar que o Santos, ele ainda esperava um dinheiro, né? Então, ou seja, ele tinha uma dívida para receber do Bahia relacionada ao Jean Lucas, tá certo? Então, o que que aconteceu aí nesse acordo? O Bahia, ele envia o Tassiano como se fosse um abatimento,
né, dentro do valor que o Bahia acredita que o Tassiano vale hoje. Então seria uma parte o abatimento dessa dívida do Jean Lucas, tá? E o Santos ele vai ceder aí 1.300.000 euros, tá? 1.300.000 euros aí que vão ser parcelados, tá? Em 3 anos, tá? Então seriam mais ou menos aí 2 milhões aí de reais anuais. Então seria uma parcela agora em 2025, outra parcela em 2026, outra parcela em 2027. A gente não sabe exatamente qual parte, né, e como que vai ser dividido aí nesse ano. Não sabe se vai ser diluído ao longo do ano, enfim. Isso não foi divulgado, só fala aqui em 3 parcelas, então deve ser aí de um ano para outro, muito provavelmente, ou de um início de um ano para outro, enfim, a gente não sabe como que vai ser isso. Vale lembrar que o Grêmio ainda também tinha direitos econômicos pelo jogador, tá? Então, como é que fica? O Santos fica detentor de 100% dos direitos federativos do jogador, tá? Então, ou seja, é o Santos que vai determinar junto com o staff do jogador e com o jogador uma possível venda futura ou renegociação de contrato, isso é importante a gente falar. E a outra coisa, tá, que a gente tem para falar aí é sobre a questão dos direitos econômicos, que aí varia o quê? Se o Santos fizer uma possível venda do jogador, o Santos terá direito a 80% desses direitos econômicos, tá? E 20% ainda retém ao Grêmio, tá? Porque foi aí o que basicamente botou o Tassiano no mapa, né, do futebol brasileiro. Né? Lembrando que o Tassiano ele passou em anos passados, mas não foi bem aproveitado pelo Santos, tá? Então aí acabou sendo vendido ao Grêmio e tudo mais. Bom, seria isso essa questão, então, ou seja, eu acho um bom negócio, né? O Tassiano, ele é um bom jogador, claro que não era tudo aquilo. Se o Santos tivesse que desembolsar 4,5 milhões de euros, né? Eu acho que seria tipo um negócio demais, que era, todo mundo tava criticando, né, na época, né? Então, claro que a gente sabe que a gestão atual, tipo, gosta muito de se movimentar por redes sociais, e aí com isso, tá? Com isso, é, acabou, né, tendo uma negociação melhor aí que o Bahia acabou aceitando ceder abatimento da multa, né, da multa não, desculpa, da dívida que ainda tinha para pagar do Jean Lucas e aí receber 1.300.000 euros aí. E eu acho que tá de bom tamanho, o Tassiano ele vai ser muito bem-vindo, foi bastante elogiado pelo Pedro Caixinha, vai ser uma peça muito importante. E claro, chegando o Tassiano, outras peças, assim como o Tiquinho Soares, se Deus quiser vier um desse Nicolas Eliasson, que é muito bom, que nem o Kaká mostrou, se vier o Rollheiser, melhor ainda, o Gabriel Veron, tá chegando o Barreal, então, ou seja, o Santos tá tentando reformular bem o elenco e, se Deus quiser, vai alcançar grandes objetivos aí, tá? E aí, principalmente posições que a gente não brigue, né, novamente pelo rebaixamento, nem em Campeonato Paulista, né, e nem em Campeonato Brasileiro, que a gente consiga aí brigar por posições de vagas em Libertadores, até mesmo por títulos, né? A gente não sabe o que vai acontecer também na janela do meio do ano, tá? Bom, dito isso, eu queria só finalizar o vídeo de hoje, estamos chegando aí a 8 minutos, 8 minutos e meio de vídeo, só para falar uma coisinha, que foi divulgada a lista, né, de benefícios do sócio torcedor, né, e infelizmente não está listado a caravana, né, que é muito importante para os torcedores da capital, né, do ABC e tudo mais, que pegam essa caravana, né, que é um direito deles relacionado ao sócio torcedor, para vir à Vila Belmiro assistir aos jogos, né? E dependendo do período da noite, né, tipo, que vai acontecer os jogos, que nem é o caso agora da estreia contra o Mirassol, que é 9h30 da noite, o que acontece? O jogo vai acabar muito tarde, e muitas vezes não se tem ônibus para pegar, né, quase que imediatamente para voltar à sua cidade de origem, os torcedores. Então isso foi uma baita bola fora, tipo um erro gravíssimo da gestão Marcelo Teixeira e que esperamos que eles se notifiquem. A gente sabe muito bem que não vai acontecer, né? Então só dando os créditos aqui, quem falou, quem trouxe isso, né, essa apuração foi a Carol Bernardi e a Bárbara Comparato. Então, ou seja, parabéns para as meninas aí por terem, né, divulgado isso e ter dado a cara a tapa para divulgar isso, porque isso é um erro gravíssimo da gestão e a gente sabe muito bem que a gestão Marcelo Teixeira não é de se retratar, né? Simplesmente vai notificar que foi um erro, muito provavelmente que está sendo isso, e ainda o Papo Santista quer também entrar nessa força aí para poder cobrar a gestão Marcelo Teixeira, que precisa sim reestruturar não apenas a equipe principal, né, não apenas o futebol, né, e algo que se torna em torno disso, do Santos, mas sim o seu sócio torcedor que precisa
precisa e de muito ter um apoio maior e ter vários benefícios, não é só apenas desconto em farmácia e desconto, chegando na Santos Store para comprar uma camisa ou qualquer outro produto, tá. O Santos precisa renovar muito isso e esperamos que sim mantenham a caravana, porque é essencialmente a gente ter torcedores de fora, né, da cidade de Santos, quando o jogo for mandado na Vila Belmiro, tá certo? Bom, se você ficou até aqui, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative as suas notificações, né? Deixe lá o sininho marcado para receber notificações sobre os novos materiais que eu e o Kaká produzimos, tá certo? Gente, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.